Olá, você acompanha agora as reportagens da nossa equipe de jornalismo e os principais destaques nacionais e internacionais. Surf e skate estão entre as 5 modalidades que estrearam na Olimpíada de Tóquio. E os atletas brasileiros fizeram bonito e conquistaram medalhas para o país. Raíssa Leal, a fadinha do skate, brilhou no Japão e conquistou a prata no Skate Street na última segunda-feira. Na véspera, o Brasil já tinha conquistado a prata no masculino com Kelvin Hoffler. Aos 13 anos, além de ser a atleta mais jovem do Brasil em uma edição dos Jogos, Raíssa se tornou a representante mais nova do país a ganhar uma medalha. A menina também é a terceira medalhista mais jovem da história. Com seu jeito carismático e espontâneo, Raíssa encanta com poucas palavras e se destaca no pódio do esporte brasileiro como protagonista de uma história que de contos de fadas só tem mesmo o final feliz. O primeiro ouro do Brasil em Tóquio 2020 e primeiro no surf em Jogos Olímpicos foi conquistado pelo potiguar Ítalo Ferreira, de 27 anos, que veio de origem humilde para escrever seu nome na história do esporte. Ítalo cresceu em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Desde a infância, as pranchas melhoraram em qualidade e os troféus se acumularam. Após cada torneio, o surfista volta à Baía Formosa para compartilhar as alegrias com a família e amigos. Tenho muito orgulho de crescer em um lugar onde tenho ótimas pessoas comigo. Todas as pessoas me deram muito apoio para estar aqui e acreditaram em mim. Foi isso que me motivou muito. Já o favorito à medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, o brasileiro bicampeão mundial Gabriel Medina, vai deixar o Japão sem uma medalha. Ele sofreu 2 derrotas na disputa da modalidade na praia de Tsurigasaki. Um resultado decepcionante para Medina, dono de 2 títulos mundiais conquistados em 2014 e 2018. Entre vitórias e derrotas, o Brasil só tem o que comemorar. A inclusão de novas modalidades em Tóquio abriu novos horizontes. E a geração atual de novos atletas vem conquistando cada vez mais espaço em um país dominado pelo futebol. Uma consultoria especializada no mercado digital informou que o aumento das vendas pela internet no período da pandemia mudou o perfil do varejo. No Brasil, o IBGE registrou alta nas vendas durante 2 meses. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico estima que em 2020, 20 milhões e 200 mil consumidores realizaram uma compra online pela primeira vez. 150 mil lojas começaram a vender por meio das plataformas digitais. Foram mais de 301 milhões de negociações feitas pela internet. Valor médio, R$ 419. Em maio, comparado a abril, as vendas do comércio varejista cresceram 1,4%. Se comparado com 2020, o crescimento é de 16%. Com desempenho melhor e de acordo com o IBGE, o varejo brasileiro está em um nível 3,9% acima de antes da pandemia. É um crescimento muito expressivo. É claro que as ferramentas também viram isso acontecer, né? Quando eu falo ferramentas, as plataformas que viabilizam a venda online, né? Mas o principal motivador aí, na minha visão disso, está, de fato, pessoas, né? Acho que isso que é a parte mais interessante da história. Foi uma mobilização, né? Aquele empreendedor, aquele dono do negócio, aquele microempreendedor mesmo que se viu num beco sem saída, não tinha mais um balcão, não tinha mais uma cadeira, um local para conversar com o teu cliente, para vender o produto, e ele realmente passou instantaneamente a trabalhar com a venda online. Isso mostra a nossa capacidade de reação, a velocidade que o nosso mercado, que o brasileiro tem de fato de se adaptar num contexto tão fora da nossa normalidade, né? E muito se deve às vendas online. De acordo com a Câmara Brasileira de Economia Digital, o aumento representou 73% de expansão, 11% das vendas do varejo. A Thay é microempreendedora. Também olhou para a pandemia como um fardo a ser carregado, mas já se orgulha de si mesma.
Só que depois da pandemia eu senti a obrigação praticamente para permanecer com o meu negócio aberto, de ir para o online mesmo. Eu gosto de me comunicar. Infelizmente, eu fiquei muito tempo assim, sem poder falar com ninguém pessoalmente, a gente não pôde se ver, a gente não pôde ver os clientes que a gente tanto gosta. Então, eu falei, eu não posso perder esse contato, né? Nem que for online, eu tenho que continuar tendo contato com eles. E foi muito bacana, eu tenho tido bastante retorno bom, assim, as minhas clientes tá gostando, falando continua, pode postar que a gente tá achando bacana seu conteúdo. Então, assim, tá me motivando bastante a prosseguir. Ruas de comércio especializado registram um movimento tímido. Poucas pessoas carregando sacolas. E é hora do presencial e online. Juntos, um recomeço. Eu achei isso incrível, porque eu, como não comprei quase nenhuma roupa online, eu adorei reviver essa situação de colocar uma roupa e, tipo, ver se eu gosto ou não. É muito legal, eu adorei. Acaba sendo mais prático, né? Porque você consegue ver se cai bem no corpo, né? Então, é muito bom. Aí vem todo mundo, vem a trupe comprar, aí é bom. Eu também fiz bastante compra online, até demais. Mas eu acho bem mais fácil também, porque a gente leva muito tempo, né? No transporte e tudo mais, eu que não tenho carro. Então, é bem mais prático por esse motivo. Hoje a gente fala que não existe mais o online sem o físico, nem o físico sem o online. Então, os dois se complementam. As vendas online, WhatsApp, Instagram, rede social, pessoas que não conhecem a gente, que está em outro estado, então consegue comprar com a gente, mesmo não estando aqui presente na loja física. É esperado, sim, um crescimento bem vertiginoso ainda até o final desse ano aqui. A gente espera 2022 também. E aí, sim, a gente pode pensar em novas tecnologias vindo para daí, sim, entrar num processo mais de consolidação. A gente entende que nos próximos 1 a 2 anos aí é crescimento ainda, sem dúvida. Confiança da indústria atingiu o maior patamar desde janeiro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa foi a terceira alta seguida do indicador. O índice de confiança da indústria, medido no país pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, cresceu 0,8 ponto de junho para julho. O indicador atingiu 108,4 pontos em uma escala de 0 a 200. Nessa terceira alta seguida, alcançou o maior valor desde janeiro deste ano. A alta foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança do empresariado da indústria brasileira em relação ao futuro e que subiu 0,9 ponto. Já o índice da situação atual, que apura a percepção do empresariado sobre o presente, subiu 0,5 ponto. Apesar da alta, houve uma desaceleração em relação ao crescimento de junho. As empresas ainda enfrentam um cenário de escassez de insumos, possibilidade de racionamento energético e alta incerteza econômica. Segundo a FGV, esses fatores tendem a limitar uma alta mais expressiva da confiança nos próximos meses. A Caixa Econômica Federal bateu recorde nas contratações do crédito imobiliário no primeiro semestre. De acordo com o banco, foram cerca de 65 bilhões e meio de reais em concessões. Você vai ver os detalhes com a Camila Xavier. A carteira de crédito habitacional da Caixa alcançou o volume de 528,9 bilhões de reais, um crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A Caixa Econômica segue como a maior financiadora de casa própria no Brasil e vem crescendo cerca de 5,5% em relação ao primeiro semestre de 2020. As contratações com recursos da poupança tiveram crescimento de 67,4% em comparação ao registrado em junho do ano passado. De acordo com o banco, várias medidas contribuíram para os resultados alcançados no período, como a intensificação da jornada digital do financiamento e a criação de novos produtos. Também foram disponibilizadas pelo banco opções de reorganização financeira, caso a pessoa tenha dificuldades para pagar as prestações do financiamento habitacional. Entre as medidas, está disponível a redução de 25% a 75% no valor da prestação, de acordo com a comprovação e perda de renda dos clientes. De Brasília, Camila Xavier. Um grupo de cientistas informou que os sinais vitais da Terra estão enfraquecendo. Eles temem que o planeta esteja se aproximando de um ponto climático sem volta. Os cientistas, que fazem parte de uma plataforma de mais de 14 mil especialistas, divulgaram em um comunicado que os sinais vitais da Terra estão enfraquecendo. Eles fazem parte do grupo que há 2 anos pediu uma declaração mundial de emergência climática. No documento, publicado pela revista Bioscience,
os cientistas afirmam que os governos fracassaram na tentativa de combater a mudança climática, provocada pela superexploração da Terra. Dos 31 sinais vitais do planeta, que incluem as emissões de gases do efeito estufa, a espessura das geleiras e o desmatamento, 18 já alcançaram níveis recordes preocupantes, de acordo com o texto publicado. Segundo os especialistas, as geleiras estão derretendo 31% mais rápido do que há 15 anos e o desmatamento da Amazônia brasileira também bateu um recorde em 2020. O estudo lembra que já há mais de 4 bilhões de cabeças de gado no mundo todo, o que supera a massa combinada de toda a raça humana e animais selvagens. Temos que reagir diante das provas que mostram que nos encaminhamos rumo a pontos sem volta climáticos, declarou um dos autores, Tim Lenton, da Universidade de Exeter. O sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. É o 23º patrimônio brasileiro nessa lista. O local pertenceu a Roberto Burle Marx, criador dos jardins tropicais que revolucionaram o paisagismo. Anunciada na conta do Twitter da agência da ONU, a decisão foi adotada durante a 44ª reunião anual do Comitê do Patrimônio Mundial das Nações Unidas. Reconhecido na categoria de locais culturais, o sítio Roberto Burle Marx é o 23º patrimônio brasileiro incluído na lista da Unesco. Adquirida por Burle Marx e seu irmão em 1949, a propriedade era uma antiga plantação de café e banana localizada no meio de uma densa mata atlântica. Ao longo de 45 anos, o paisagista, artista visual e explorador povoou o sítio com espécies que coletava em suas expedições aos diversos biomas brasileiros, assim como a outros países. Os jardins externos e os viveiros de local reúnem cerca de 3.500 espécies tropicais e subtropicais e condensam, como nenhum outro lugar, a força da natureza que Burle Marx buscou traduzir em suas criações. O paisagista foi um dos pioneiros da ecologia e um dos primeiros a usar a flora nativa em vez de trazê-la da Europa. Depois do intervalo, você vai ver que uma nuvem de areia invadiu uma cidade chinesa. Até já! A inflação do aluguel subiu em julho e, segundo a Fundação Getúlio Vargas, no ano, o índice já acumula alta de mais de 15%. O Índice Geral de Preços Mercado, indicador considerado a inflação do aluguel, ficou em 0,78% em julho. No mês anterior, teve avanço de 0,6%. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o índice acumula alta de 15,98% no ano e de 33,83% em 12 meses. A FGV informou que a aceleração do índice na passagem de junho para julho combinou a influência de diversos fatores, entre eles as exportações e o aumento de preços das rações animais, com destaques para itens em relação ao produtor. O minério de ferro registrou alta de 2,7%. Os adubos ou fertilizantes, 14,2%. Já a alta no preço médio do leite in natura desacelerou para 5,74% em julho. E para o consumidor, os destaques foram os itens relacionados ao setor de energia, com alta na tarifa elétrica, que avançou 5,87%, e o gás GLP, com aumento de 4%. A Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial da vacina da Sinopharm contra a Covid-19. A empresa Blau Farmacêutica, que representa o laboratório chinês no Brasil, fez a solicitação. E agora a agência analisa e julga o pedido nos próximos dias. O imunizante ainda não tem contrato com o Ministério da Saúde, mas já teve o seu pedido de uso emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde no início de maio. É um dos 6 imunizantes incluídos na lista da OMS na pandemia. A Anvisa deve ter 7 ou 30 dias para julgar o pedido de uso emergencial, de acordo com as condições do imunizante, mas esse prazo ainda não está determinado. A Anvisa já está fazendo uma triagem do processo
e verificando se os documentos necessários para avaliação estão disponíveis. Só depois de resolver isso é que vai ser determinado o prazo para a agência julgar o pedido. Uma aprovação pela Agência de Saúde da ONU também abre caminho para que a vacina possa ser distribuída pelo consórcio COVAX Facility. Um estudo publicado na revista de Crítica e Avaliações de Comida, Ciência e Nutrição mostrou que o risco de doença coronariana é maior à medida que o consumo de carne aumenta. De acordo com um estudo, para cada 50 gramas consumidos de carnes processadas, como bacon, presunto ou salsicha, o risco de desenvolver doenças no coração cresce 18%. De acordo com um estudo com mais de 1.400.000 pessoas acompanhadas por 30 anos, comer carne de boi, cordeiro, suína ou carnes processadas aumenta o risco de doença coronariana. Também chamada de doença arterial coronariana, a condição é a principal causa de morte e invalidez em todo o mundo. A enfermidade se desenvolve quando depósitos de gordura de colesterol criam um acúmulo de placas nas paredes das artérias, que fornecem sangue ao coração. Segundo o estudo, para cada 50 gramas de carne bovina, cordeiro e porco consumidas, o risco aumenta 9%. Em um levantamento da revista Forbes, em 2015, o Brasil estava na 6ª posição dos países que mais consomem carne de boi, de cordeiro ou de porco. O relatório trouxe boas notícias. Comer aves como frango e peru não se relacionou ao risco aumentado de doença coronariana. Consideradas carnes magras, a maioria das aves não apresenta os níveis de gordura saturada encontradas na carne vermelha, nem os altos níveis de sódio, que fazem parte das carnes processadas. A gordura saturada desempenha um papel importante no desenvolvimento de placas nas paredes das artérias. Já o sódio pode aumentar a pressão arterial, que restringe o fluxo de sangue para o coração. Estudos têm indicado que as melhores dietas para reduzir o risco de doenças cardíacas são baseadas em legumes, sementes e vegetais. Um vídeo mostra uma gigantesca nuvem de areia que tomou conta de uma cidade chinesa, a cidade de Donghuang. Esse fenômeno é incomum durante o verão no país. As imagens são impressionantes. Um muro de areia de 100 metros de altura envolveu uma cidade à beira do deserto de Gobi, no noroeste da China. A cidade foi devorada por uma nuvem de poeira e areia durante uma tempestade. Moradores relataram que o fenômeno ocorreu de repente e atravessou Donghuang em cerca de 5 minutos. A cidade, situada na província de Gansu, não sofria uma tempestade de areia tão forte há vários anos. O fenômeno é comum na região do deserto durante a primavera, mas é raro acontecer no verão. As informações foram divulgadas pela agência de notícias estatal China News Service. Toda medalha nos Jogos Olímpicos é muito comemorada no Brasil. Agora imagina o que aconteceu essa semana nas Filipinas. A Idlin Dias foi recebida com festa porque conquistou a primeira medalha de ouro da história do país. A halterofilista Idlin Dias fez história nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Os 224 pontos alcançados pela levantadora de peso garantiram a primeira medalha de ouro da história das Filipinas em todas as edições de Jogos Olímpicos. Membro da Força Aérea do país, a atleta foi recebida com festa por colegas da corporação, na capital Manila. O apoio de vocês para mim e todos os atletas significa muito para nós. Podemos realmente vencer nas Olimpíadas. Eu fiz isso e você também pode fazer, então nunca desista dos seus sonhos. Aos 30 anos, esta pode ter sido a última participação de Dias no maior evento esportivo mundial. Além da medalha, ela também recebeu um prêmio em dinheiro e uma casa do presidente Rodrigo Duterte. Dias já tinha um lugar garantido na história esportiva das Filipinas como a única mulher do país a conquistar uma medalha olímpica, a prata nos Jogos do Rio 2016. O segundo lugar surpreendente da última edição também encerrou um jejum de 20 anos sem pódios para as Filipinas. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau.